uma cidade marcada pela dicotomia, por duas faces. Ao mesmo tempo moderna, é também arcaica, velha. De certa forma, é isso que a gente vê no novo livro de Ricardo Ramos Filho, Cidade Aberta, Cidade Fechada, onde essa São Paulo, que se divide em duas, está marcada sobretudo pelo que existe de moderno e de arcaico, de velho. É sobretudo o que há de moderno dentro dessa metrópole inquieta e de provinciano, que está nos seus bairros, nas suas comunidades. Um livro de crônicas, né? E é interessante porque ele fala exatamente de dois momentos da cidade de São Paulo, essa questão da cidade aberta e a cidade fechada, quando a São Paulo vive o drama da pandemia. Como é que foi trabalhar esses dois momentos? Como é que foi essa dicotomia entre exatamente o cronista que transita pela cidade e o cronista que se vê obrigado a se fechar para a cidade? Escrever crônica é uma coisa assim, a gente nunca escreve crônica assim, eu pelo menos, né? A gente não escreve crônica pensando, eu vou fazer um livro de crônicas, né? Eu colaborava aí com dois jornais, eu ia escrevendo crônicas para eles, né? Era por escrita e para um jornal da revista do Porto, que até não existe mais, me fugiu o nome agora. Mas eu entregava crônicas mensais para esses veículos. Então, quando você vê, você já tem um número suficiente de crônicas para fazer um livro. E aí eu percebi isso, que como eu comecei a escrever um pouco antes eu tinha crônicas escritas antes da pandemia e crônicas escritas durante a pandemia, havia exatamente essa característica, né, de algumas crônicas mais abertas, crônicas em que eu circulava pelas ruas, em que eu via a cidade mais de perto, e crônicas onde eu estava vendo a cidade aqui, né, olhando para o lado, olhando pela janela, que esse aqui é meu ambiente de trabalho, né? Então, as crônicas em que a cidade estava um pouco mais distante. Crônicas em que a maritaca posa aqui na janela, eu olho para a maritaca, vejo a maritaca. Então, de alguma maneira, sim, crônicas mais abertas, mais alegres, mais descontraídas, e crônicas mais melancólicas, mais sombrias, mais tristes, que foi o momento da pandemia, né? O momento que a gente passou, né? Esse momento muito agoniado, né? Um momento de muita agonia. Então, basicamente foi isso. Eu tendo que entregar essas crônicas para esses dois veículos, eu me vi em alguns momentos escrevendo crônicas sobre uma cidade aberta antes da pandemia e depois sobre uma cidade fechada durante a pandemia. Essa questão de buscar a temática e o tempo da crônica também, que são assuntos bem interessantes. Eu lembro uma vez um depoimento do Loyola, que ele dizia que Uhum. era mais fácil escrever crônicas quando ele tinha que escrevê-la diariamente do que quando ele tinha que escrever semanalmente e quinzenalmente. Eu acho que hoje ele escreve quinzenalmente. Qual é a sua experiência nisso? Quer dizer, realmente a crônica diária ela é mais instigante? Eu acho que como experiência de escritor, né? Quanto mais apertado for o prazo, quanto mais espremido a gente fica, é melhor, é mais fácil, o compromisso é maior. Eu agora, por exemplo, não estou escrevendo, não tenho compromisso de escrever crônica para nenhum veículo. Eu não escrevo, né? Quer dizer, só vou escrever mesmo se eu tiver aquele compromisso de entregar, e se tiver que entregar diariamente, vai ser melhor, porque diariamente eu vou estar
pensando a crônica, diariamente eu vou estar atento à crônica, diariamente eu vou estar me exercitando, né? Então, eu como sou um escritor bastante disciplinado, então eu prefiro coisas que desafiem essa minha disciplina no sentido de que me coloque em contato direto com obrigação mais frequente. Assim, para mim é melhor, é mais fácil. Eu prefiro. E há também essa questão de você reunir os textos em um volume, né? Como você faz agora com o Cidade Aberta, Cidade Fechada. Há a preocupação em fazer com que esses textos, de certa forma, dialoguem entre si? Sim, sim. Como é essa organização? Essa organização, no meu caso, teve muito de eu selecionar um número de crônicas que eu achava deveriam participar do livro, mas teve também muito trabalho do editor, do Rodrigo Lacerda, da Record, né? Ele também fez algumas sugestões que eu aceitei, porque pertinentes, né? Mas ele enxergou muito claramente essa coisa da cidade aberta e da cidade fechada, e do quanto seria editorialmente aconselhável separar em dois momentos essas crônicas, né? E deixar algumas outras, porque o livro tem as crônicas da cidade aberta, as crônicas da cidade fechada e algumas crônicas mais avulsas, né? Então, isso tudo foi conversado com o Rodrigo Lacerda, e ele ajudou muito. Ele teve um olhar editorial, na minha opinião, muito competente. O livro abre com uma crônica de uma cena que você vê no metrô, de duas moças namorando no metrô, né? E aí você estabelece uma coisa interessante durante o texto, que é o grau de conservadorismo de uma sociedade aparentemente tão moderna quanto é a São Paulo, bom, que se vive hoje, né? Quer dizer, como é trabalhar também, você trabalha seus textos, sempre está trabalhando essas dicotomias, né? Como é trabalhar isso? Eu acho que eu estabeleço um grau de conservadorismo que é de São Paulo e é do Brasil, né? Eu acho que o resultado das últimas eleições, inclusive, mostra muito bem o quanto nós somos conservadores, né? Um país que tem o número de votos que o candidato conservador, o candidato de direita, recebeu, ou seja, foi uma eleição muito apertada, é um país conservador, é um país mais à direita do que a gente gostaria que fosse, mais conservador, um país homofóbico, um país misógino, um país racista. O Brasil é tudo isso, a gente goste ou não. Então, assim, se você anda em qualquer lugar, por exemplo, se eu hoje fui fazer uma fezinha numa lotérica. Lá tinha um homem conversando com outro, e um diálogo totalmente conservador, um diálogo impossível. Isso a gente ouve nas ruas, a gente vê nas ruas, eu particularmente me sinto provocado o tempo todo, entendeu? Por essa sociedade eh, tão ridiculamente conservadora, que é a nossa sociedade, né? Então, de alguma maneira, o que essa crônica traz, essa primeira crônica, é um sobressalto, né? É você assistir uma cena que, ao mesmo tempo, é uma cena bonita, né? É uma cena de amor, né? É você ver duas moças apaixonadas se entregando ao amor, e, ao mesmo tempo, por ser uma relação
homoafetiva, você ficar ali com medo de que, de repente, alguém se incomode com aquilo, de alguma forma agrida aquelas duas moças. Então, eu acho que essa crônica, eu procuro trazer um pouco essa tensão também que existe ali naquele momento, né? Que é a tensão em que a gente vive no Brasil. Pois é, exatamente isso que eu queria ver, porque, ao que me parece, essa tensão estava constantemente em todos os textos, né? Você ainda em alguns momentos, sobretudo na cidade fechada, quando você fica ali dialogando com os pássaros, as maritacas e tal, há um espaço para o lirismo, mas parece que o ambiente em si não há mais esse espaço para o lirismo. Eh, Ele foi decorrência apenas da coisa terrível da pandemia ou não? Ele era uma coisa que estava meio que ali incutida na sociedade que acaba aflorando aí. Se a gente tivesse tido só uma pandemia, seria muito ruim, mas a gente teve a pandemia e teve um governo fascista ao mesmo tempo. Então, se era para ser escuro, ficou ainda pior. Se era para ser um momento cinzento, esse momento se acinzentou mais ainda pela, pelo momento político que a gente viveu, né? E que foi um momento político que, inclusive, favoreceu as mortes, né, por uma inabilidade no tratar dessa doença, por uma inabilidade em trabalhar com recursos que fizessem com que as vacinas chegassem mais rápido, que a gente pudesse assistir a população mais aceleradamente, a gente viveu um momento muito pior do que seria. Então, além de ser um momento pandêmico, em que estava todo mundo com medo de morrer sufocado, foi um momento em que a política fascista vigente naquela época favoreceu a desgraça, vamos dizer, colaborou com a desgraça, fez com que essa desgraça fosse maior. O seu livro a gente percebe muito é uma certa tradição, Machado de Assis já fazia isso, essa reflexão política sobre o momento, né? Até que ponto esses momentos, essas questões políticas também, elas interferem na construção artística do cronista? Como é que o cronista pega esses momentos e, de certa forma... Porque você lamenta os mortos, você fala no Aldir Blanc, acho que no Sérgio Santana também, enfim. Mas como é que isso, de certa forma, afeta esse tempo, afeta o cronista? O cronista é um escritor do seu tempo, né? Então, eu acho que afeta o escritor de uma maneira geral, né? Eu acabei de escrever meu primeiro romance, entreguei vai se chamar Toda a Poeira da Calçada, acabei de entregar na editora, é a minha estreia como romance. Isso também está muito presente no romance. Então, está presente na crônica, está presente no romance, está presente em todo o texto que eu escrevo. Eu acho que o escritor que não observa a política, o escritor que não se preocupa com a política, não se posiciona politicamente no texto, ele, de certa maneira, está passando uma impressão de ser um sujeito alheio ao mundo em que ele vive, né? Quer dizer, a gente não pode passar pelo mundo desatento, né? E escrever é também uma atenção ao entorno, ao que está acontecendo, e a gente acaba se posicionando, né? Eu acredito, até por um pelo que eu aprendi na minha casa, com outros escritores também, né? Eu acho que o escritor tem que ser
ele não tem que ser panfletário, mas ele tem que ter um texto engajado, ele tem que ter um texto onde vai aparecer o compromisso político dele com o social. Até porque a literatura que não. O que define, na minha opinião, a boa literatura é o compromisso social, é a existência de metáforas, simbologias, né? É isso que faz o texto ser um bom texto, né? Se ele não tiver compromisso social, ele é um texto bambo, né? É um texto que, não, na minha opinião, não É, serve para muita coisa. é interessante porque mesmo na sua obra infanto-juvenil, né, que há essa questão social muito presente e há uma coisa que, de certa forma, chama a atenção nas crônicas, sobretudo, ah, falar do visto, né? O seu avô, Graciliano Ramos, ele já dizia, eu só falo daquilo que eu vi. Não era bem verdade, ele É, criava muito, né? Mas como é. é essa relação, sobretudo na escritura do romance que você escreveu agora, o primeiro romance, né? Como é que é essa relação sobre a vivência do escritor dentro de sua obra? Eu acho importante, eu acho que o Graciliano falava isso, o Graciliano ensinava isso, né? O Graciliano, a fala onde ele diz muito isso na obra dele, a gente vê no livro de cartas ele conversando com a Marili, que era uma irmã dele que queria escrever, ele dizendo a ela que ela escrevesse só sobre as coisas que ela conhecia, porque senão o texto ia. E eu acho que até certo ponto, o Graciliano fez muito isso, não à toa. Os três primeiros romances dele, Caetés, São Bernardo e Angústia, que são romances em que os protagonistas têm veleidades com a escrita, são pretensos escritores, são escritos na primeira pessoa. Quando é um escritor e tudo, o Graciliano escreve na primeira pessoa. Quando é um retirante, como Fabiano, o livro já vai para a terceira pessoa, porque o Graciliano já não está tão à vontade como ele estaria se fosse uma personagem que escrevesse, né? Então, eu acho fundamental. A gente tem que escrever de coisas que a gente conhece, né? Por isso é que, talvez por isso é que São Paulo, a cidade de São Paulo, esteja sempre tão presente na minha obra, né? Porque é o lugar onde eu vivo, é o lugar por onde eu ando, é o lugar por onde eu circulo, onde eu encontro as pessoas na rua. Eu sou um tipo de pessoa eu falo muito, minha mulher acha graça, ela fala, se você entra na padaria, você sabe o nome do servente, o servente sabe o teu nome, você conhece todo mundo, porque eu converso com as pessoas, eu sou uma pessoa que é, eu procuro falar com quem está perto de mim. Então, isso faz com que eu conheço essas pessoas e essas pessoas depois viram personagens, claro, né? Então, eu acho que é um pouco por aí, sim. Eu acho importante a gente falar sobre o que a gente sabe, né? Eu nunca ambientaria uma história minha em um lugar que eu não conheço, em um lugar desconhecido, em um lugar, né? Por exemplo, e aí um exemplo, você vive em Brasília, eu estive em Brasília algumas vezes, mas eu não conheço Brasília a ponto de ambientar uma obra minha em Brasília. Não dá, eu não tenho conhecimento. Eu sou carioca e não poderia escrever um livro passado no Rio, porque eu vim para São Paulo com 3 anos de idade. Quer dizer, O Cidade Aberta, Cidade Fechada, ele também, de certa forma, é um livro das reminiscências, né? sim. Tem uma cena emblemática que você passa pela pela Rua Augusta, salvo engano, e você para na barbearia que o seu pai
Ia, né? Eu Frequentava, ia nessa, eu ia nessa barbearia junto com meu pai. Ainda existe né? essa barbearia, isso é Mas que é mais você curioso. se intimida de falar com o barbeiro. É, é. E isso, vamos dizer, por mais que a gente escreva ficção, né? E o escritor, geralmente, quando alguém chega junto e fala, onde é que foi isso? A gente tem mania de dizer, não, isso é ficção, isso não aconteceu, isso eu inventei. Né? Por mais que a gente fale isso, a barbearia existe, os dois barbeiros da minha infância estão velhinhos, mas ainda estão lá cortando cabelo, né? E eu realmente passei por lá e me intimidei de falar com eles, né? Então, eu acho que escrever também é muito isso, Maurício, é a gente alternar, é fazer da memória uma coisa que às vezes é memória, às vezes é realidade, né? É, ou seja, transformar a memória em ficção, ficção em memória, a gente está o tempo todo circulando nessa obscuridade, né? É uma coisa meio que a gente não localiza tão bem o que seja. Isso também vai estar marcado em seu romance. Isso tá. Até porque é um romance em que a personagem principal tem muito a ver comigo. É um romance que tem muito fluxo de consciência, né? E é um senhor aposentado que dá aula, que é escritor, pensando no mundo. É lógico que tem uma história paralela, né? Mas aparece muito, eu apareço muito, né? Dentro da personagem e a personagem aparece muito dentro de mim. Como é que foi essa experiência de escrever um romance? É uma coisa nova na sua obra, claro, né? Você sempre escreveu crônicas, literatura infanto-juvenil, né? Quer dizer, como é trabalhar um romance, a obra de fôlego, como é chamada? Essa história é uma história curiosa, Maurício. Eu estava num almoço de família e eu tenho um tio que faleceu há uns 2 ou 3 anos. Era um dos mais velhos da família, tinha 90 e poucos anos na época, e ele é casado com uma prima da minha mãe. Ele é português com um sotaque muito acentuado, era complicado até entender a maneira dele falar, porque ele tinha um sotaque muito carregado. E no almoço ele se sentou do meu lado e virou para mim um momento e falou: quando é que tu vais decidir virar escritor? Eu parei assim e falei: como, tio? Não entendeu? Eu tenho, acho que uns 30 livros publicados. Falei: tens, mas não escrevesse nenhum romance. Escritor escreve romance. Tu tens aí umas bobagens escritas para crianças, para jovens, isso não é literatura. Eu quero saber quando que tu vais escrever um romance de fato, né? Eu, na hora, fiquei meio bravo com aquilo. Eu falei, meu Deus do céu, fiquei injuriado, né? Mas engoli em seco, até por respeito a ele, fiquei quieto, né? Mas fui para casa pensando, eu falei, meu Deus do céu, será que é isso mesmo? Será que o escritor, enquanto não escreve um romance, não é considerado escritor? Porque se for assim, realmente eu preciso escrever um romance, né? E aquela coisa que ficou me incomodando, e eu comecei a escrever o romance. Demorei muito, demorei 5 anos escrevendo esse romance. Foi um trabalho penoso, um trabalho difícil. Eu achei muito mais difícil escrever esse romance do que escrever qualquer outra coisa que eu tenha escrito, né? Então, assim, esse meu tio já morreu, mas agora, quando o livro sair, ele já vai poder, lá onde ele estiver, ele vai poder dizer, agora ele é um escritor. Bendito tio, né? Bendito tio desaforado.
Ah, Mas, Ricardo, é isso, né? O Cidade Aberta são crônicas muito interessantes, eu acho que faz uma visão muito interessante de São Paulo. O São Paulo até, de certa forma, modernizada, né? Porque a gente tem uma outra visão da cidade, né? A cidade muito agitada, e você consegue dar um certo lirismo à cidade, né? Também, né? Quer dizer, olha, a cidade não é só a Paulista, ela tá além do entorno da tem os Paulista, né? bairros, né? Eu acho que é Né? muito isso, porque São Paulo é uma cidade que ainda tem um certo provincianismo nos bairros, se você andar por alguns bairros, né? O bairro onde você vai encontrar casas, onde vai encontrar pessoas andando na rua, passeando com os cachorros, nas feiras livres. Então, nesse aspecto, São Paulo às vezes funciona como uma cidade ainda pequena, não a megalópolis que é, né? Então, E, e, é isso que é interessante. Isso é que faz o contraste, né? E literatura se faz com contraste, né? Exatamente, o contraditório, a dicotomia, né? As É, duas é, vertentes. é. Maravilha. Ricardo, muito obrigado pela sua participação aqui no Leituras. Muito Olha, obrigado e eu que sucesso agradeço, para nós. Maurício. Foi muito bom te reencontrar. Você é uma pessoa por quem eu tenho muito carinho e gosto muito de estar com você. Vamos ver se a gente se encontra na Flip lá e bate um papo. Maravilha, vamos sim, vamos nos encontrar. Grande abraço. Um abraço para você também, Maurício. Obrigado, viu?